Aquele que diz que permaneceu nele também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. O expresso e principal desígnio do apóstolo nesse capítulo é propor marcas e sinais, tanto negativo quanto positivo, para o julgamento e exame das reivindicações dos homens a Cristo, entre os quais meu texto é um dos principais. O julgamento do interesse dos homens em Cristo possui imitação. É suposto por alguns expositores que o apóstolo, ao estabelecer esta marca, tinha um desígnio especial para derrubar a doutrina perversa do capocráticos, que ensinavam que os homens poderiam ter tanta comunhão com Deus no pecado quanto no dever. Em total oposição a isso, o apóstolo estabelece esta proposição, na qual ele afirma a necessidade de uma conversa semelhante à de Cristo em todos os que reivindicam união com ele, ou interesse. As palavras se resolvem em duas partes, a saber, primeiro, uma reivindicação a Cristo suposta, segundo, a única maneira de ter nossa reivindicação garantida. Primeiro, temos aqui uma reivindicação a Cristo suposta, se alguém disser que permanece nele. Permanecer em Cristo é uma expressão que denota interesse próprio e real em Cristo e comunhão com ele, pois é colocado em oposição àqueles efeitos temporários, leves e transitórios do Evangelho, que são chamados de orvalho da manhã, ou uma nuvem precoce tal recebimento de Cristo como aquele em Mateus capítulo 13, versículo 21, que é apenas um lampejo presente, repentino e passageiro. Permanecer em Cristo observa uma obra sólida, durável e eficaz do Espírito, unindo a alma a Cristo de forma completa e eterna. Agora, se qualquer homem, quem quer que seja, que ele nunca pense que sua reivindicação seja boa e válida, a menos que tome este curso para ajustá-la. Em segundo lugar, a única maneira de ter essa reivindicação garantida, e isso deve ser por andar assim como ele andou, palavras que carregam em si a necessidade de nossa imitação de Cristo. Mas não deve ser entendido indefinitivamente e universalmente de todas as obras ou ações de Cristo, algumas das quais foram extraordinárias e milagrosas, algumas puramente mediadoras e não imitáveis por nós. Nestes caminhos, nenhum cristão pode seguir Cristo, nem pode sequer tentar andar como ele andou. Mas as palavras apontam para os caminhos e obras comuns e imitáveis de Cristo. Nisto deve ser o cuidado de todos segui-lo, que professam e reivindicam o interesse nele. Eles devem andar assim como ele andou. Esta, sim, é uma palavra muito importante neste lugar. A ênfase do texto parece estar nela, no entanto, certo é que neste andar assim não implica uma igualdade com Cristo em santidade e obediência, pois como ele foi cheio do Espírito sem medida e ungido com aquele óleo de alegria acima de seu companheiro, assim, a pureza, a santidade e a obediência de sua vida nunca devem ser igualadas ou igualadas por nenhum dos santos. Mas esse andar assim apenas nota uma intenção sincera e designo também esforço para imitá-lo e segui-lo em todos os caminhos da santidade e obediência, de acordo com as diferentes medidas de graça recebida. A vida de Cristo é a cópia do crente, e embora o crente não possa traçar uma linha ou letra exata como sua cópia, é ainda assim seu olho mais está sobre ela. Ele está olhando para Jesus e trabalhando para traçar todas as linhas de sua vida tão agradavelmente quanto ele é capaz em Cristo, seu padrão. Portanto, a observação é, doutor, que todo homem está obrigado a imitar Cristo, sob pena de perder sua reivindicação a Cristo. A imitação de Cristo pelos santos é solenemente ordenada por muitos grandes e expressos mandamentos do Evangelho. Assim você encontra isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Assim também, em Efésios capítulo 5, verso 1 ao 2, é dito: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andeis em amor como também Cristo vos amou. Os cristãos, diz Bernardo, recebem este nome de Cristo, e é muito apropriado que, assim como herdam seu nome, também imitem sua santidade. Agora, para declarar o método deste discurso, será necessário discutir e abrir três coisas em parte doutrinária. Primeiro, o que supõe e compreende a imitação de Cristo pelos santos. Segundo, em que aspectos eles são especialmente obrigados a imitar a Cristo. Terceiro, porque nenhuma reivindicação a Cristo é válida sem essa imitação dele. E então, aplique o todo em diversos usos. Primeiro,
o que a imitação de Cristo pelos santos supõe e compreende. Agora, há diversas verdades grandes e pesadas, supostas e implícitas nesta imitação de Cristo ou andar como ele andou. A saber, primeiro, supõe que nenhum cristão é ou pode pretender ser uma regra para si mesmo, para agir de acordo com o ditame de sua própria vontade e prazer. Pois, assim como nenhum homem tem sabedoria suficiente para dirigir e governar a si mesmo, assim, se sua própria vontade fosse feita a regra de suas próprias ações, seria a mais alta invasão da prerrogativa divina que poderia ser imaginada. Eu sei, ó Senhor, de Jeremias, que o caminho do homem não está nele mesmo, não está naquele que andar dirige seus próprios passos. Jeremias 10 e 28. Podemos muito bem fingir ser nossos próprios criadores, como nossos próprios guias. É uma bela observação de Aquino que se a mão do trabalhador fosse a regra de seu trabalho, seria impossível que ele errasse ao trabalhar. E se a vontade do homem fosse a única lei e guia de seu caminho, poderíamos então dizer que nenhum homem pecaria em seu andar. O apóstolo de fato diz dos pagãos em Romanos 2 e 14 que eles são uma lei para si mesmos, mas não é seu significado. Que sua vontade é sua lei, mas a lei de Deus gravada em seus corações, a luz e os ditames de sua própria consciência, obriga-los a vinculá-los como uma lei. Em segundo lugar, esta imitação de Cristo implica que, assim como nenhum homem é ou pode fingir ser seu próprio guia, nenhum mero homem, por mais sábio ou santo que seja, pode fingir ser uma regra para outros homens, mas Cristo é a regra do caminho e do andar de cada homem. É verdade, de fato, o apóstolo diz, devemos seguir seguidores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6 e 12. E novamente Tiago 5 e 10. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo, de sofrimento, aflição e paciência. Mas vocês devem sempre se lembrar de que há uma regra dupla. Primeiro, regular a regra que governa. E a regra governou. O mais sábio e santo entre os homens pode fingir não ser mais alto do que uma regra regrada. O grande apóstolo, embora cheio de uma medida tão grande do espírito de sabedoria e santidade, como qualquer mero homem já possuiu, ainda assim não vai mais alto do que isso. 1 Coríntios 11:1 vai dizer, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Os melhores dos homens são apenas homens na melhor das hipóteses. Eles têm seus erros e defeitos, que eles livremente reconhecem e onde eles diferem de Cristo, é nosso dever diferir deles. Não podemos prender nossa fé à manga de nenhum homem, pois não sabemos onde ele a levará. Foi o elogio que Paulo deu aos Tessalonicenses, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Os nobres bereanos também foram elogiados por pesquisar as Escrituras e examinar a doutrina dos apóstolos por elas. E foi uma boa resposta do Pai a uma disputa clamoroso, clamando, ouve-me, ouve-me, eu não te ouvirei, nem me ouvirás, mas ouçamos ambos a Cristo. Em terceiro lugar, a imitação de Cristo implica a necessidade de santificação em todos os seus seguidores, pois é impossível que haja uma conformidade prática em termos de obediência, onde não há uma conformidade em espírito e em princípio. Toda conformidade externa à prática de Cristo depende de uma conformidade interna e no princípio e espírito da santidade. É muito claro em Ezequiel 11, 19 ao 20, que um novo coração deve ser dado a nós e um novo espírito colocado em nós, antes que possamos andar nos estatutos de Deus. Devemos primeiro viver no espírito, antes que possamos andar no espírito. Gálatas 5, 25. Em quarto lugar, a imitação de Cristo claramente sustenta isso, que a religião cristã é uma religião muito precisa e rigorosa, de forma alguma tolerando a licenciosidade ou indulgência dos homens em suas luxúrias. Ela não permite que nenhum homem ande frouxamente e desordenado, mas rejeita a reivindicação de todo homem a Cristo, que estuda e trabalha para não pisar exatamente nas pegadas de seu santo e celestial exemplo, profanação e licenciosidade. Portanto, não pode encontrar abrigo ou proteção sobre a asa do Evangelho. Esta é a regra universal imposta a todos os professores da religião cristã. Todo aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Ou seja, que ele ou vista a vida de Cristo, ou tire o nome de Cristo, que ele mostre a mão de um cristão em obras de santidade e obediência, ou então, a língua e linguagem de um cristão não devem ganhar nenhuma crença ou crédito.
Em quinto lugar, a imitação de Cristo implica necessariamente a imperfeição e a deficiência do melhor dos homens nesta vida. Pois se a vida de Cristo for nosso padrão, o melhor e mais santo dos homens deve confessar que fica aquém em tudo da regra de seu dever. Nosso padrão ainda está acima de nós. O melhor dos homens se envergonha quando compara suas vidas com a vida de Cristo. É verdade, um coração vão pode inchar de orgulho quando o homem se compara a outros homens. Assim, medindo-nos por nós mesmos e comparando-nos entre nós, mostramos nossa loucura e alimentando nosso orgulho. Mas se qualquer homem comparar seu próprio lírio com o de Cristo, ele encontrará abundante causa em todo momento e em tudo para ser humilhado. Paulo era um grande proficiente em santidade e obediência. Ele havia se esforçado por muito tempo para chegar ao topo da santidade. Mas, quando ele olha para cima e vê a vida de Cristo e a regra do dever tão acima dele, ele se considera ainda apenas um só pé de colina. Não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Ai de mim, não cheguei ao meu dever, estou muito atrasado, mas estou seguindo, se finalmente puder alcançá-lo. A perfeição está em minha expectativa e esperança, finalmente, não em minha obtenção aqui. Em sexto lugar, a imitação de Cristo como nossa regra ou padrão geral implica necessariamente a santidade transcendente do Senhor Jesus. Sua santidade é maior do que a santidade de todas as criaturas, pois somente o que é primeiro e melhor em cada espécie é a regra e medida de todo o resto. É o ápice da ambição dos santos, ser feito conforme a Cristo. Cristo tem uma dupla perfeição, uma perfeição de ser e uma perfeição de trabalhar. Sua vida foi uma regra perfeita. Nenhuma mancha ou erro poderia ser encontrado nela, pois ele era santo e inocente, separado dos pecadores. E tal sumo sacerdote nos convém, como o apóstolo fala em Hebreus 7:26. A conformidade dos professantes ao exemplo de Cristo é o teste e a medida de todas as suas graças. Quanto mais perto qualquer homem chega desse padrão, mais perto ele se aproxima da perfeição. Sétimo, a imitação de Cristo pelo cristão, sob pena de perder sua reivindicação a Cristo, necessariamente implica santificação e obediência para serem as evidências de nossa justificação e interesse em Cristo. A segurança é inatingível sem obediência. Nunca podemos ser cristãos confortáveis a menos que estejamos cristão rigoroso e regular. Gálatas 6:16. A todos quanto andares conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre o Israel de Deus. Uma conversa solta e descuidada nunca pode ser produtiva da verdade e da paz e consolação. Esta é a nossa alegria, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo. 2 Coríntios 1:12. Que os homens falem que o que quiserem dos lamentos e confortos imediatos do Espírito, sem qualquer consideração à santidade ou respeito à obediência. Tenho certeza de que qualquer que seja a ilusão que eles encontrem dessa forma, a verdadeira paz e consolação só podem ser esperadas e encontradas aqui. O fruto da justiça será paz e o efeito da justiça, tranquilidade e segurança para sempre. Não a temos para a nossa santidade, mas sempre a temos no caminho da santidade. E muito do primeiro particular a saber o que a imitação de Cristo implica e compreende nela. Em segundo lugar, em seguida, devemos indagar em que coisas todos os que professam a Cristo são obrigados a imitá-lo, ou quais foram essas excelentes graças na vida de Cristo que são propostas como padrões para os santos. A vida de Cristo era uma lei viva. Todas as graças e virtudes do Espírito eram representadas em sua glória, e o mais brilhante brilho em sua conversação sobre a terra. Nunca um homem falou como ele falou, nunca alguém viveu como ele viveu. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Mas para dizer as excelências particulares e imitáveis na vida de Cristo, que são altos padrões e excelentes regras para a conversão do seu povo, iremos, dentre muitos outros, destacar os 10 seguintes detalhes que somos obrigados a imitar. Primeiro padrão. E antes de tudo, a pureza e a santidade da vida de Cristo são propostas como padrão glorioso para a imitação do santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1,15. E em cada ponto de volta em vós há uma santidade dupla em Cristo. A santidade de sua natureza
e a santidade de sua prática, seu ser santo e sua obra santa. Isso obriga todos os que professam interesses nele a uma santidade dupla, a saber, santidade nos princípios delas e em seus corações, e santidade na prática e exercício dela em suas conversas. É bem verdade que não podemos em todos os aspectos imitar a santidade de Cristo, pois ele é essencialmente santo, procedendo por natureza como raio puro de santidade do Pai, e quando ele encarnou, ele veio ao mundo imaculado e puro de menor mancha da poluição, ao qual foi dito em Lucas 1:25, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Nisto nunca poderemos ser como Cristo, no modo de nossa produção, pois quem pode tirar algo limpo daquilo que é impuro? Nenhum. O Senhor Jesus também foi eficientemente santo, ou seja, ele torna os outros santos. Portanto, seus sofrimentos e sangue são chamados de uma fonte aberta para o pecado e para a impureza, ou seja, para limpar as almas de outros homens. Nisto Cristo também é imitável. Nenhum homem pode tornar a si mesmo ou aos outros santos. Essa é uma regra verdade, embora dificilmente seja aceita pela natureza orgulhosa, e também podemos nos tornar homens antes do que santos. Além disso, Cristo é infinitamente santo, pois ele é Deus e não há medidas definidas para a sua santidade, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. João 13:34. Mas, apesar deste aspecto excepcionais, a santidade de Cristo é proposta como um padrão para a nossa imitação de 6 maneiras. Primeiro, ele era verdadeiro e sinceramente santo, sem ficção ou simulação. Isso apareceu na maior prova da verdade e da santidade que já foi feita neste mundo. João 14:80. O príncipe deste mundo vem e nada tem em mim. Quando ele foi agitado e abalado com as maiores tentações, nenhuma escória apareceu. Ele era como água pura de fonte em um copo de cristal. O hipócrita faz alarde de mais santidade do que ele tem. Mas havia mais santidade em Cristo que jamais pareceu à vista dos homens. Podemos dizer do caminho de Cristo o que o filósofo diz da lacteia nos céus. E aqueles tênues raios de luz que vemos ali, nada mais são do que o reflexo de inúmeras estrelas que brilham ali, embora sejam invisíveis para nós. Havia muita beleza interior nele, e assim deveria haver em todos os seus seguidores. Nossa santidade, como a de Cristo, deve ser sincera e real, brilhando com beleza interior para Deus e não para os homens. Em segundo lugar, Cristo foi uniformemente santo em um momento e em outro, em um lugar e companhia. Ele ainda era como ele mesmo, um Cristo santo. Um e o mesmo teor de santidade percorreu toda a sua vida, do início ao fim. Assim, deve ser com todo o seu povo, santo em todos os tipos de conversação. Cristãos, olhem para sua cópia e certifiquem-se de imitar Cristo nisso. Escrevam bem depois de sua cópia que não haja aqui uma palavra e ali uma mancha, uma parte de sua vida celestial e pura e outra terrena e enfadonha, ou como alguém expressa, agora um arrebatamento celestial e aos poucos uma brincadeira carnal. Em terceiro lugar, Cristo era exemplarmente santo, um padrão de santidade para todos que se aproximavam dele e conversavam com ele. Oh, imite a Cristo nisso. Foi o elogio dos Tessalonicenses que eles eram modelos para todos que creram na Macedônia e na Caia, e que em todo lugar sua fé para com Deus foi espalhada. 1 Tessalonicenses 1, do 7 ao 8. Que nenhum homem saia de sua companhia sem convicção ou edificação. Tal exemplares eram os cristãos primitivos, conforme Filipenses 3:17. Em quarto lugar, Cristo era estreito e precisamente santo. Quem dentre vós me convence de pecado? Os olhos mais invejosos e observadores de seus maiores inimigos não poderiam encontrar uma brecha ou uma falha em qualquer de suas palavras ou ações. É nosso dever imitar Cristo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis, como luminares no mundo. Filipenses 2:15. Assim convém aos seguidores de Cristo andarem circunspectamente ou precisamente, porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. 1 Pedro 2:15. Em quinto lugar, Cristo foi muito santo, até o último suspiro. Assim como ele começou, assim ele terminou toda a sua vida em um curso constante de santidade. Nisso também ele é nosso grande padrão. Não convém a nenhum de seu povo começar no espírito e terminar na carne, mas, ao contrário, suas últimas obras devem ser mais do que as primeiras. Em sexto lugar, em uma palavra, o deleite de Cristo estava somente nas coisas santas e nas pessoas santas. Elas eram seus companheiros escolhidos. Assim mesmo convém que seu povo tenha todos seus deleites nos santos e na excelência da terra.
Assim, cristãos, sejam seguidores de Cristo em sua santidade. Deus decretou essa conformidade com Cristo em todos os que serão salvos. Romanos 8:29. Ele baniu todos os profanos de sua presença graciosa para sempre. O desígnio de Cristo ao morrer por vocês era torná-lo puro e santo. Então, estudem a santidade, observem seu padrão e, como filhos queridos, sejam seguidores de seu Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Padrão 2. A obediência de Cristo à vontade de seu Pai é um padrão para a imitação de todos os cristãos. É dito de Cristo que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Um texto que trabalha sobre algumas dificuldades. Hebreus 5:8. Cristo aprendeu a obediência e ainda assim não era ignorante antes do que aprendeu depois. Ele era perfeito em conhecimento e ainda assim o apóstolo fala dele como proficiente na escola da sabedoria. Mas devemos considerar que há duas maneiras de aprender, a saber, a compreensão da mente, segundo, pela experiência dos sentidos. Cristo, como Deus, era perfeito em conhecimento, nada poderia ser acrescentado a ele. Mas quando ele se tornou homem, então ele veio a entender ou a aprender por sofrimento, como o apóstolo aqui fala, o que, embora não acrescentasse nada ao seu conhecimento, ainda assim era um novo método e maneira de conhecer. Agora, a obediência de Cristo é o nosso padrão ao qual somos obrigados a nos conformar nas seguintes propriedades dela. Primeiro, a obediência de Cristo era livre e voluntária, não forçada. Foi assim desde o primeiro empreendimento da obra de nossa redenção. Provérbios 8, do 30 ao 31. Então eu estava com ele como alguém criado com ele, e eu diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre perante ele, regozijando-me na parte habitável da sua terra, e as minhas delícias estavam com os filhos dos homens. E quando chegou a plenitude do tempo para executar aquele bendito desígnio que estava em perspectiva desde toda a eternidade, com alegremente a vontade de Cristo ecoou ao chamado de seu Pai. Salmos 40, verso 7. Então eu disse: eis que venho, no rolo do teu livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Nem isso era um floreio antes, ele era entrar no campo e ver o inimigo, pois ele entregou sua vida com a maior alegria e espontaneidade que poderia haver. João 10, 17 ao 18. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou-a de mim mesmo. E de fato a voluntariedade de Cristo em sua obediência até a morte deu à sua morte a natureza e formalidade de um sacrifício, pois assim todos os sacrifícios devem ser oferecidos. E assim o sacrifício de Cristo foi oferecido a Deus. E foi uma obra tão grata a Cristo morrer por nós, quanto foi a mãe de Moisés levá-lo para amamentar das mãos da filha do faraó. Ó cristãos, sigam os passos do exemplo de Cristo, não façam nada de má vontade para com Deus, não deixem que seus mandamentos sejam penosos. Se vocês fizerem alguma coisa para Deus de boa vontade, você tem uma recompensa, senão apenas uma dispensação lhe é confiada. A obediência em Cristo era uma humilhação para ele, mas em você uma honra e um progresso muito grande. Vocês têm razão, portanto, para obedecer com alegria. Em segundo lugar, a obediência de Cristo foi universal e completa. Ele foi obediente a toda a vontade de Deus, não fazendo objeção ao serviço mais difícil imposto pela vontade de Deus sobre ele. Ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Embora seja verdade, a humanidade de Cristo recuou e cambaleou quando aquele cálice amargo da ira de Deus lhe foi dado para beber. No entanto, quão rápido essa aversão inocente foi superada nele por uma submissão perfeita. No entanto, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Mateus 26:39. Cristãos, aqui está um padrão. Feliz és tu, leitor, se podes dizer quando Deus te chama para o sofrimento e a obra da abnegação: estou cheio da vontade de Deus. Tal era a obediência de Paulo. Atos 21:18. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a obediência de Cristo foi sincera e pura, sem qualquer base ou subterfúgio, visando puramente a glória de Deus. Eu te glorificarei na terra, completei a obra que me deste para fazer. João 17:4. E verdadeiramente a parte mais escolhida de sua obediência consiste na pureza de seus fins, e nisto Cristo o propõe como seu padrão. Em quarto lugar, se correstes da obediência de Cristo, fluíram da fonte e fonte do amor ardente a Deus. João 14:81. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou, assim também faço. Assim, que toda sua obediência a Deus gire em torno do princípio do amor, pois o amor é o cumprimento da lei.
não como se nenhum outro dever, além do amor, fosse exigido na lei, mas porque nenhum ato de obediência é aceitável a Deus, a não ser aquele que é realizado em amor. Em quinto lugar, em uma palavra, a obediência de Cristo foi constante, ele foi obediente até a morte, ele não se cansou de sua obra até o fim. Tal paciente continuamente em fazer o bem é uma parte de sua conformidade com Cristo. É colocado sobre você por seu próprio comando expresso e um comando por seu próprio comando, apoiado na mais encorajadora promessa. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Padrão 3. A abnegação de Cristo é o padrão dos crentes e sua conformidade a ela é o seu dever indispensável. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico e se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza enriquecesse. 2 Coríntios 8:9. Jesus Cristo, para a glória de Deus e o amor que ele demonstrou aos eleitos, negou a si mesmo todos os deleites e prazeres deste mundo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28. Mas desprovidos de acomodações confortáveis do que os pássaros no céu, ou animais da terra. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9:58. No entanto, esta foi a menor parte da autonegação de Cristo. O que ele não negou quando deixou ao seio do seu Pai, com as inefáveis delícias e prazeres que ele desfrutou lá desde a eternidade, e em vez disso bebeu o cálice amargo da ira de seu Pai, por nossa causa. Ó cristãos, olhem para seu padrão e imitem seu Salvador abnegado. Há um triplo que você deve negar por Cristo. Primeiro, negue o seu natural por ele. Odeie sua própria vida, vem em competição com a glória dele, bem como suas concupiscências naturais. Em segundo lugar, negue seu civilizado por Cristo, sejam eles dons da mente ou seus parentes mais queridos do mundo. Terceiro, negue sua moral e religioso por Cristo, sua própria justiça. Negue o seu natural condicionalmente, ou seja, esteja pronto para abandonar seus interesses ao chamado de Deus. Negue o seu viés religioso até mesmo nas suas próprias graças, comparativamente, não na noção de deveres, mas na noção de justiça, e para encorajá-lo neste trabalho difícil. Considere, primeiro, que grandes coisas Cristo negou por você, que pequenas coisas você tem que negar por ele. Em segundo lugar, quão prontamente ele negou tudo por amor a vocês, não fazendo objeções contra os mandamentos mais difíceis. Em terceiro lugar, quão incapazes vocês são de impor qualquer obrigação a Cristo, de negar a si mesmo no mínimo por vocês, e quão fortes obrigações Cristo colocou em vocês, de negar a si mesmo em seus maiores interesses na terra por ele. Em quarto lugar, lembre-se de que sua abnegação é uma condição consentida e subscrita por vocês mesmos, se alguma vez receberam a Cristo corretamente. Em quinto lugar, em uma palavra, considere o quanto sua autonegação por Cristo contribui para sua vantagem em ambos os mundos. Portanto, não olhe cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é de Cristo. Não seja justamente imposto a vocês o que foi imposto a eles. Filipenses 2:21. Todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo. Padrão 4. Atividade e diligência de Cristo em terminar a obra de Deus que lhe foi confiada foi um padrão para todos os crentes imitarem. É dito dele em Atos 10:38, ele andou por aí fazendo bem. Oh, que grande e gloriosa obra de Cristo terminou em pouco tempo. Uma obra a ser celebrada por toda a eternidade pelos louvores dos redimidos. 6 coisas foram muito notáveis na diligência de Cristo sobre a obra de seu Pai. Primeiro, que seu coração estava intensamente posto nisso. Salmo 4:8. A tua lei está no meio do meu coração. E segundo, que ele nunca desmaiou diante de muito grande desânimo que frequentemente encontrou naquela obra. Terceiro, que a brevidade de seu tempo levou a maior diligência. João 9:4. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Em quarto lugar, e que ele aproveitou todas as oportunidades impressas e ocorridas para promover a grande obra que estava sobre sua responsabilidade. João capítulo 4, versos 6 ao 10. Em quinto lugar, nada o desagradava mais do que quando ele encontrava dissuasões e desânimos em seu trabalho. Foi por isso que ele deu a Pedro um controle tão severo. Mateus 8:83. A arreada Satanás. Em sexto lugar, nada alegrava mais sua alma do que a prosperidade e o sucesso de sua obra. Lucas 10:20 ao 21. Quando os discípulos fizeram relato do sucesso de seu ministério, é dito:
Naquela hora, Jesus se alegrou no Espírito, e que grito triunfante foi aquele na cruz na realização da sua obra. João 19:30. Agora, cristãos, olhem para seus pais, olhem para Jesus, não desperdicem suas vidas em vaidade. Cristo foi diligente, não sejam preguiçosos. E para encorajá-los em sua imitação de Cristo, em trabalho e diligência, considerem primeiro quão grande é a honra que Deus coloca sobre você ao empregá-lo para o serviço dele. Todo vaso de serviço é um vaso de honra. 2 Timóteo 2:21. O apóstolo era muito ambicioso dessa honra. A glória de Eliaquim era ser pregado como prego em um lugar firme e ter muitas pessoas penduradas nele. Isaías 22:23. Em segundo lugar, sua diligência na obra de Deus será sua grande segurança na hora da tentação, pois o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. 2 Crônicas 15:2. Os escolásticos colocam a questão: como os santos no céu se tornaram impecáveis? E a resolvem assim: que eles são, portanto, libertos do pecado porque estão continuamente empregados e absolvidos nas visões abençoadas de Deus. Em terceiro lugar, a diligência na obra de Deus é uma excelente ajuda para o aprimoramento da graça, pois embora hábitos graciosos não sejam adquiridos, eles são grandemente aprimorados por atos frequentes. Ao que tem será dado. Mateus 25:29. É uma boa nota de Lutero, que a fé melhora pela obediência. Em quarto lugar, a diligência na obra de Deus é o caminho direto para a certeza do amor de Deus. 2 Pedro 15:10. Este caminho leva você ao céu na terra. Em quinto lugar, a diligência na obediência é uma grande segurança contra a apostasia. Pequenas remissões no dever e pequenas negligências aumentaram gradualmente até grandes apóstatas. Você pode ver como essa doença é gerada pelo método prescrito para sua cura em Apocalipse 2:5, e fazer as tuas primeiras obras. Em sexto lugar, em uma palavra, a diligência laboriosa no dia da vida será seu conforto singular quando a noite da morte o surpreender. 2 Pedro 1:11. Padrão 5. O deleite em Deus e em seu serviço era eminentemente notável na vida de Cristo e é um padrão raro para a imitação dos crentes. João 4:32-34 vai dizer: mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. As delícias de Cristo estavam todas no céu. O Filho do Homem estava no céu em relação à alegria em Deus, enquanto ele conversava aqui entre os homens. Se vocês forem de Cristo, as coisas celestiais também serão o deleite de suas almas. Agora, o deleite espiritual também nada mais é do que a complacência e o bem-estar de um coração renovado em conversar com Deus e as coisas de Deus, resultando da agradabilidade dela e ao temperamento espiritual de sua mente. 4 coisas são consideráveis sobre o deleite espiritual. Primeiro, a natureza dela, que consiste na complacência, descanso e satisfação da mente em Deus e nas coisas espirituais. O coração de um cristão é concentrado, esta onde deveria estar, é gratificado no mais alto nas atuações da fé e amor a Deus, assim como o paladar é gratificado com o delicioso sabor adequado. Em segundo lugar, o objeto do deleite espiritual, que é próprio de Deus, e as coisas que se relacionam a ele, também é ele. Ele é o oceano abençoado, no qual todas as correntes do deleite espiritual se derramam. Salmo 73, verso 25. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje em comparação a ti. Em terceiro lugar, o assunto do deleite espiritual, que é um coração renovado, e isso somente na medida em que ele é renovado. Romanos 7, 22. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Em quarto lugar, o princípio e a fonte deste deleite, que é a agradabilidade das coisas espirituais, ao temperamento e estrutura de uma mente renovada. Um prazer sensível surge de adequação da faculdade e do objeto. Assim é aqui. Nenhuma doçura deliciosa pode ser tão agradável ao paladar, ou bela cor aos olhos, ou sons melancólicos aos ouvidos, como as coisas espirituais para as almas renovadas, porque os sentidos espirituais são delicados e os objetos mais excelentes. Mas meu negócio aqui não é tanto abrir sua natureza, mas pressionar vocês à prática dela em conformidade com seu grande padrão, cuja vida foi uma vida de deleite em Deus, cuja obra foi realizada com o maior deleite em Deus.
Eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Ó cristãos, esforcem-se para imitar seu padrão nisso, e para encorajá-los darei uma breve dica de algumas coisas. Primeiro, quase nada pode ser mais evidencial de sinceridade do que um coração que se deleita em Deus e na vontade de Deus. Os hipócritas vão tão longe quanto os outros nas partes materiais dos deveres. Mas aqui, eles são defeituosos, eles não têm prazer em Deus e nas coisas espirituais, mas fazem o que quer que façam na religião, pelas compulsões da consciência ou acomodações de fim próprios. Em segundo lugar, deleita-se em Deus será uma ajuda escolhida e um meio para a perseverança. A razão pela qual muitos se separam tão facilmente da religião é porque suas almas nunca provaram a doçura dela. Eles nunca se deleitaram nela, mas o cristão, que se deleita na lei de Deus, estará meditando nela dia e noite, e será como uma árvore plantada cuja é um ribeiro de águas, cujas folhas não murcham. Salmos 1, 2 ao 3. Em terceiro lugar, isso representará a religião muito lindamente para aqueles que ainda são estranhos a ela. Você então será capaz de convidá-los a Cristo pelo seu exemplo, cuja linguagem será como esta: prove e veja que Deus é bom. Salmo 34, verso 8. Em quarto lugar, isso fará com que todos os seus serviços a Deus sejam muito agradáveis e aceitáveis por meio de Cristo. Agora você começará a fazer a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu. Seus deveres são tão angelicais quanto realizados na força do deleite em Deus. Objeção. Mas um cristão sincero não pode agir no dever sem deleite? Sim, ele não pode sentir algum tipo de descanso nos deveres? Sim, sem dúvida ele pode, mas então devemos distinguir entre o temperamento e a enfermidade de um coração renovado. Os melhores corações nem sempre estão na estrutura correta. Padrão 6. A inofensividade da vida de Cristo na terra é um excelente padrão para todo o seu povo. Ele não prejudicou ninguém, não ofendeu ninguém, mas foi santo e inofensivo, como o apóstolo fala em Hebreus 7, 26. Ele negou sua própria liberdade para evitar a ocasião de ofensa, como no caso do dinheiro do tributo em Mateus 19, 27. Os filhos são livres, não obstante, para que não os escandalizemos. Tal circunspecto era Cristo inofensivo entre todos os homens, que embora seu inimigo procurasse ocasiões contra ele, ainda assim não conseguiam encontrar nenhum. Olhem para Jesus, ó vocês professores de religião. Imitem-o nessa graciosa excelência de sua vida, de acordo com seu mandamento, para que sejais sinceros e irrepreensíveis, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa. Filipenses 2 e 15. Você realmente tem permissão para exercer sua prudência, mas nem um pouco além do que será consistente em sua inocência. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É a regra de Cristo que você não ofenda ninguém. E para engajá-lo na imitação de Cristo nisso, devo brevemente pressioná-lo com alguns encorajamentos que penso que devem prevalecer com qualquer coração, que seja verdadeiramente gracioso. Primeiro, para a honra de Jesus Cristo, seja inofensivo. O nome dele é invocado sobre você. A honra dele está relacionada ao seu comportamento. Se sua conduta no mundo for motivo de ofensa, o digno nome de Cristo será blasfemado por isso. Sua conduta inofensiva é o único meio de calar a boca dos detadores. Em segundo lugar, pelo bem das almas, as almas preciosas e imortais dos outros, tenha cuidado para não ofender. Ai do mundo, diz Cristo, por causa da ofensa. Mateus 13, 7. Nada era mais comumente objetado contra Cristo e a religião pelos pagãos no tempo de Cipriano do que as vidas soltas e escandalosas dos professores. Eis, dizem eles, estes são os homens que se gabam de serem redimidos da tirania de Satanás e também de estarem mortos para o mundo. No entanto, veja como eles são vencidos por suas próprias concupiscências. E muito depois da mesma taxa, Salviano traz os ímpios de seu tempo, tropeçando na frouxidão dos professores, e dizendo: onde está aquela lei católica em que eles acreditam? Onde estão os exemplos de piedade e castidade que eles aprenderam? Ó cristãos, não atraiam a culpa da ruína eterna de outros homens sobre suas almas. Em terceiro lugar, em uma palavra, responda aos propósitos de Deus em sua santificação e disposição providencial no mundo desta maneira, pela santidade e inocuidade de suas vidas. Muitos podem ser ganhos para Cristo. 1 Pedro 3:1. O que os pagãos diziam sobre a virtude moral, se fosse visível aos olhos dos mortais, todos os homens ficariam apaixonados por ela. Será muito mais verdadeiro sobre a religião quando você representa a beleza dela em sua conversa.
Padrão 7. A humildade e a humildade de Cristo são propostas por ele mesmo como padrão para a imitação de seu povo. Mateus 11:29. Aprendi de mim, porque sou manso e humilde. Ele podia humilhar-se e esvaziar-se de toda sua glória. Ele podia rebaixar-se ao mais humilde ofício, até mesmo para lavar os pés dos discípulos. Lemos apenas sobre um triunfo em toda a vida de Cristo na terra quando ele cavalgou para Jerusalém, o povo espalhando galhos no caminho e as próprias crianças nas ruas de Jerusalém clamando: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. E ainda assim como que humilde foi realizado por Cristo. Eis que teu rei vem aí manso e humilde. Mateus 21:5. A humildade de Cristo apareceu em tudo o que ele falou e o fez. A humildade se revelou em sua linguagem. Eu sou um verme e não um homem. Em suas ações não recusando o ofício mais vil. João 13:14. Em suas condescendências para com o pior dos homens, sobre o qual chamavam de amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11:19. Mas, especialmente acima de tudo, em se rebaixar de toda a sua glória a um estado do mais profundo desprezo, para a glória de Deus em nossa salvação. Cristãos, aqui está seu padrão, olhe para seu manso e humilde Salvador e pise em seus passos, seja você vestido de humildade. Quem quer que seja ambicioso para ser os grandes do mundo, que seja suficiente para você ser os pequenos de Cristo. Convença ao mundo que desde que você reconheceu a Deus e a si mesmo, seu orgulho tem morrido desde aquele dia. Mostre sua humildade em morrer desde aquele dia. E mostre também sua humildade em seus hábitos, em sua companhia, não desprezando os mais humildes e pobres que temem ao Senhor. Em sua linguagem, esse dialeto convém de seus lábios, menos do que o de menor de todos os santos, mas especialmente no baixo calor e nos pensamentos humildes que você tem de si mesmo. E para pressionar isso, eu imploro que vocês considerem primeiro de quão vil raiz brota o orgulho. A ignorância de Deus e de vocês mesmos dá origem à existência a este pecado. Aqueles que conhecem a Deus serão humildes, e aqueles que conhecem a si mesmo não podem ser orgulhosos. Em segundo lugar, considere os efeitos nocivos que ele produz. Ele afasta a alma de Deus, conforme Salmo 138, verso 6. Ele provoca Deus para te derrubar. Ele vem antes da destruição de uma queda terrível. Em terceiro lugar, assim como é um grande pecado, também é um mau sinal. Eis que o seu coração, que é soberbo, não é reto nele. Abacuque 2:4. Em quarto lugar, quão inadequado é para o senso que você tem e as queixas que você faz de suas próprias corrupções e necessidades espirituais. E acima de tudo, com o contrário é ao seu padrão e exemplo. Cristo falou e agiu ou pensou como você. Aprenda a humildade de Jesus Cristo. Isso o tornará preciosa aos olhos de Deus. Isaías 57:15. Padrão 8. O contentamento de Cristo em uma condição baixa e mesquinha no mundo é um excelente padrão para a imitação de seu povo. Sua sorte neste mundo recaiu sobre uma condição de profunda pobreza e desprezo. No entanto, quão bem ele estava satisfeito e contente com isso. Ouça-o se expressando sobre isso. As linhas me caíram em lugares agradáveis. Sim, tenho uma boa herança. Salmo 16:6. O contentamento de seu coração com a condição de sofrimento evidenciou-se em seu silêncio sobre os maiores sofrimentos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda pelos tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Que nisto também os cristãos mais pobres imitem seu Salvador e aprendam a lidar com a condição aflita, com o espírito contente, que não haja murmúrios, queixas ou acusações tolas de Deus ouvidas de vocês, quaisquer que sejam as dificuldades ou problemas em que ele os coloque. Pois, primeiro, o cristão mais humilde e aflito é dono de muitas misericórdias ricas e inesgotáveis. O pecado está perdoado e Deus reconciliado, então nunca mais abra a boca. Em segundo lugar, você tem muitas promessas preciosas de Deus, não abandonará em suas dificuldades. E toda a sua vida tem sido uma vida de experiências de fidelidade de Deus em suas promessas. Quem de vocês não pode dizer com a igreja: suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade? Lamentações 13:28. Em terceiro lugar, quão úteis e benéficas são todas as suas aflições para você. Elas purificam seus pecados, previnem suas tentações, afastam você do mundo e o transformam em sua salvação. E quão irracional deve ser seu descontentamento com elas.
Em quarto lugar, o tempo do seu alívio e libertação total de todos os seus problemas está próximo. O tempo é curto para que você tenha qualquer preocupação sobre essas coisas. Se a vela do seu conforto terreno for apagada, lembre-se de que falta pouco para o amanhecer, e então não haverá necessidade de velas. Além disso, o terrestre. Sua sorte cai por direção divina sobre você e, por pior que seja, é muito mais fácil e doce do que a condição de Cristo neste mundo era. No entanto, ele estava contente, e por que não você? Oh, que pudéssemos aprender contentamento de Cristo em todas as condições. E assim eu coloquei diante de você alguns padrões excelentes na vida de Cristo para a sua imitação.